Ele entendeu que a mente que cria nossa realidade. Só com canais anônimos ele foi de 4 mil para até 300 mil reais por mês. Hoje ele está com um planejamento estratégico de fazer até 100 milhões de reais com canais Dark. Ele quem cunhou a famosa frase: o sonho é a coisa mais real que existe. Você já deve estar imaginando com quem eu vou conversar hoje, então fica até o final, porque está começando mais um Channelscast. Olá, meus amigos e minhas amigas que nos assistem na internet, sou o Gui Dias, você já me conhece, tá começando mais um Channelscast. Hoje eu tô aqui presencialmente porque essa figura ilustre que veio conversar comigo vai revelar pela primeira vez a sua trajetória nessa jornada de canais anônimos. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o meu amigo Cassiano Girardi. Dá-lhe, gurizada, salve, como é que vocês estão? Prazer estar aqui. Gratidão pelo convite. Boa, boa, vamos conversar. Meu sonho era estar no Channelscast. Boa, o seu dia chegou. Meu amigo, é o seguinte, todo mundo te conhece, né, por causa da Channels, pelos resultados dos alunos, todo mundo sabe que você é um dos pioneiros nesse mercado de canais anônimos. Só que a galera ainda não sabe qual é a sua história. E como aqui no Channelscast eu sempre começo, né, eu gosto que os convidados contem a trajetória deles até eles chegarem nos canais Dark e faturarem mensalmente aquelas cifras que todo mundo aqui já está acostumado. Eu quero que você conte pra gente qual foi a sua história de vida, de onde você acha que é pertinente contar, aquelas coisas que lá de trás fizeram hoje você chegar até onde você está, fez você investir em canais anônimos, ter os seus resultados e hoje transbordar isso na vida de todo mundo. Top. Pô, fico feliz, vamos fazer, porque eu não curto tanto contar minha história, né? Eu acho que tem coisas que importam mais que a minha história, mas eu acho que é um desafio até para eu voltar, mergulhar ali, talvez no início da minha jornada do marketing, na infância. Eu acho que é ali na infância que começa já a formar quem tu vai ser no futuro, né? Então os Sim. traumas nos fazem, os nossos gostos também, então vai ser bem divertido aí. Vambora, fica à vontade aí. Até eu tô curioso, cara. Quero saber. Eu não sei de nada, vai ser aqui uma descoberta tanto pra você quanto pra mim, meu amigo. Fica à vontade aí. Cara, eu acho que vamos começar na infância então, né? Porque eu acho que a nossa infância nos dá muitas pistas de quem a gente vai ser, e muito da gente chegar numa vida de sucesso é a gente dar voz para as intuições que vêm na infância. Então eu vejo muitas pessoas que ficam meio perdidas, querem ganhar dinheiro online, querem ser felizes, mas tu vê que a vida do pessoal hoje é totalmente diferente de quem eles eram na infância, brincando, se divertindo, o que eles gostavam de fazer e os talentos naturais e os dons naturais, né? Então, voltando pro Cassiano, quando eu era mais novinho, uma coisa que me define muito como empresário, como pessoa, e muito do que eu faço na Channels hoje, eu sempre fui uma pessoa, desde muito novo, que eu circulava em muitos ambientes, né? Então, meus pais de classe média, só que a minha avó e meu avô de origem muito humilde, então eu vivia muito ali na casa deles, que era numa boca ali de uma comunidade muito humilde na minha cidade natal, São Leopoldo, e ao mesmo tempo minha mãe conseguiu uma bolsa na escola mais cara. Então eu passava o dia inteiro com colegas que tinham muito mais dinheiro que eu, só que quando eu voltava para minha casa, a casa da minha avó, a minha realidade era ou classe média ou eu lidava com um pessoal muito humilde. Então, a minha vida inteira eu não fui isolado numa bolha. Eu sempre oscilei muito, né? Então, hoje na Channels é a mesma coisa. Eu tenho amigos que são multimilionários, alguns quase no bilhão, da mesma forma como eu gosto de passar tempo com a galera que tá começando e às vezes pergunta sobre nicho, estratégia, conta história de vida. Então, eu sempre fui muito essa pessoa de conseguir tá em todos os cantos. E ao mesmo tempo eu não tinha muito rótulo, né? Então eu nunca fui o nerd da sala, nem o popular, nem o roqueiro, nem o emo, eu não andava com as patricinhas, então eu era amigo de todo mundo. Então era como se desde cedo eu não encaixasse num certo lugar, né? Então eu não tinha muito aquela questão do arquétipo do antagonista. Então, os nerds não se dão com os populares só querem aquilo. Sabe aquele joguinho da infância? Eu tava no meio, observando tudo e fazendo parte de tudo. E era engraçado porque eu lembro de algumas cenas que a questão do bullying na escola, né, que era uma coisa muito normal. Quem nunca, não é mesmo? Cara, eu retribuía. Às vezes a galera veio me bater, eu bati de volta. E 2 semanas depois eu tava indo brincar com a galera na casa ali deles e tal, e com os pais. Então, meio que eu nunca fui o cara de fazer bullying, eu nunca fui o cara que sofria. Eu tava sempre na reação, ação e reação. Eu era muito o reflexo do meu ambiente ali, e eu acabava. Hoje, eu refletindo sobre isso, eu aprendia muito bebendo de todas essas fontes e aprendendo a fazer a paz com essas fontes, e não vendo como algo positivo ou negativo. Eu sempre fui muito fluido nessa questão, quando era mais novo. Só que o lugar onde eu me encontrava era nos jogos online. Então eu acabava gostando muito da galera mais nerd, porque eu era o cara que eu chegava e programava bot pra fazer farm nos joguinhos pra mim, eu passava a madrugada jogando.
Eu matava a aula, então o Gui falou que eu reprovei 3 vezes no ensino médio porque eu matava a aula, porque não fazia muito sentido pra mim, né? Eu vou estudar um negócio que eu não gosto, sendo que era muito mais legal estar jogando Ragnarok, estar jogando FIFA, jogando Entendi. League of Legends, que eu gostava, né? Então eu era muito nerd dessas questões, porque eu sempre fui muito interessado em coisas que me chamam a atenção, né? Então eu sou muito intenso, assim, eu acho que é do meu mapa astral, né, gurizada? Pra quem entende um pouco, eu sou escorpião com lua e ascendente em Áries. Então, tipo, eu sou uma pessoa muito profunda e as coisas que eu acabo gostando, eu sou muito viciado naquilo de uma forma muito intensa, eu sou uma pessoa muito de ação. Então eu sempre coloquei muitas e muitas e muitas e muitas horas naquilo que eu vejo que é um jogo divertido pra mim. Então o próprio canal Dark pra mim é essa vida, né? Que, cara, tu consegue fazer uma fortuna, né? Então, salários extremamente maiores do que qualquer outro salário no Brasil de um médico, juiz, de um cara, sei lá, um empresário de ramo físico, porque o YouTube acabou sendo o jogo certo, eu entendi que é um jogo e eu jogo o jogo há 7 anos, né? Então, eu sempre fui muito de ver as coisas como um jogo. Então, o meu trabalho não é um trabalho, né? A gente, falei pro Gui aqui, pro Sérgio que tá nos bastidores, cara, parece que a gente tá num carnaval, né? Que a galera que se junta numa casa pra ficar bebendo e usando droga, não sei o quê. Só que a gente canalizou essa energia que o pessoal usa como fuga pra algo legal. A gente não tá bebendo, não tá usando droga, não tá falando de besteira. A gente se diverte no mesmo nível que a galera que quer extravasar, só que a gente acaba pegando toda essa energia e canaliza em gravar vídeo, em trabalho, em fazer os canais Dark, em tá com todos os setores da Channels. Boa, mas não foge do assunto. Beleza, beleza. A sua história, você falou então infância, da adolescência, dos jogos. Como é que é então o caso adolescente até ele chegar em Canas Dark? Você chegou a empreender de outras formas, seja no online ou no físico? Como é que foi Cara, o seu início da vida adulta, por exemplo? Você chegou a faculdade, você largou, mas estágio, o primeiro trabalho, como é que foi isso, cara? vamos começar com online então, né? Eu ganhei meu primeiro computador com 7 anos de idade, porque meu pai era programador, então era muito caro na época. Meu pai não tinha grana, mas como ele trabalhava, ele me deu o computador. E foi bem na época, se eu não me engano, foi o ano que lançou o MSN, ou o segundo ano. Então eu com 7 anos, eu já, cara, e-mail, o que é e-mail? Eu já tava descobrindo aquilo ali. Eu entrava no site da UOL, e eu fazia parte daqueles jogos online, comunidades. Então eu digo que o meu primeiro empreendimento, cara, eu fazia template pra blog. Sabe aqueles blogs de Olha aí, tirinha? Não sei se tu sei, chegou a pegar essa sim, época. claro. Tipo, Anegão, Aham, Capinaremos, tinha um aham. monte de blog assim que a galera entrava pra ver meme, numa época que não era meme, era tirinhas de internet, né? E eu fazia isso pra galera, assim, porque meu pai, como ele era programador, eu ia pro trabalho dele, e eu ficava vendo ele programar, ele tinha uns livros tipo Java para Idiota, sabe aquele Hum. For Dummies? Então eu pegava aqueles livros, eu lia, e eu, cara, quero brincar com isso aqui. Daí eu acabava brincando e eu fazia template de graça pros outros. Eu podia cobrar, né? Então meu primeiro empreendimento, na verdade, eu trabalhei sozinho, trabalhei de graça para ajudar os outros, então foi com programação ali, né? Então, HTML não é programação, né? Mas HTML, CSS, XML, PHP, então isso com 7 anos de idade, 7 a 9. E depois, o meu pai, ele me deu uma traumatizada, tá? Que ele falou que, pô, filho, essa coisa de internet não vai dar muito certo e tal, Ok. porque não era, era uma coisa muito incerta o que era a Todo internet. pai fala isso, né? Pra proteger, só É. que daí, cara, ele acabou freando ali pô, sei lá, podia ser Steve Jobs da vida, assim, mas vai saber, porque eu já comecei muito acelerado, porque pra mim era divertido, né, então, não era por ser difícil ou não, ou se ia ser útil ou não, pra mim era divertido. Então, a internet, computador sempre fez parte da minha vida por causa disso, e quando meu pai me desanimou de trabalhar, eu canalizei isso em jogo online. Né? Então eu era muito, cara, extremamente viciado em jogo online. Eu acordava, ia jogar, ia dormir jogando, e desde cedo eu fazia muito network, né? Então essa questão que a gente trouxe para termos de comunidade online, amigos online, de conhecer o pessoal e conhecer pessoalmente. Cara, eu nos jogos que eu. Ragnarok, por exemplo, foi o jogo que eu Sei. mais joguei. Cara, eu tava ali, às vezes sentado na cidadezinha lá de fronteira, né? Ficava lá com o meu aprendiz ali, nível 15. Ali, daí eu começava a puxar assunto com a galera. Eu, com 9 anos, eu já gostava de fazer network online, né? Então, hoje é uma habilidade que eu uso muito, porque eu conheço muitos milionários, multimilionários, até meus mentores, eu conheci mandando mensagem, trocando ideia, que foi uma habilidade que eu aprendi quando eu era muito novo, né? Com 9, 10, 12 anos ali. Com Ragnarok. Ragnarok Olha Online, aí, cara. Ragnarok mudando vidas, É, quem diria. exato. Dos jogos então, que você teve aprimoramento aí de habilidades, você está falando o quê? Você com quantos anos nessa época aí? Cara, comecei a jogar Ragnarok com 9. Meu 9 primeiro computador anos. foi com 7, eu comecei a programar, só depois eu canalizei ali no jogo, viciado em jogo mesmo com uns 9, 10. Então sua adolescência então foi essa questão dos jogos, parte de comunidade também, né, online.
Inclusive, cara, o Ragnarok era um jogo muito mais social do que um jogo de missões, né? Então, a galera que gostava do jogo era pelos amigos. Não era pra tu jogar com teu colega de escola, mas era os amigos que tu conhecia na jornada. Então, eu lembro muito assim, cara, na minha cabeça, de uma menina chamada Ju, que eu conheci de Brasília, que, cara, uma das minhas melhores amigas no jogo, eu tinha 11 anos de idade. E eu falava um monte com a guria era bem mais velha, tava na faculdade, e ela falava como é que era a vida na faculdade. Eu, cara, eu com 11 anos. Que Amigo, isso? tipo, que na vida real tu não vai ter esse contato, né? Que nem na Channels hoje. O cara que tá ganhando 3 mil, 5 mil por mês, o cara não vai ser, na vida real, amigo de um milionário de igual para igual, mas na Channels sim. Então, o jogo online trazia muito essa questão de, cara, tem gente muito mais evoluída na vida, muito mais experiente na jornada, me dando insights que eu não teria na vida real. Porque na vida real eu era um guri que eu ia pra escola e dormia na escola, e era amigo de todo mundo, mas não tinha tantos amigos tão profundos assim. Eu era muito superficial com todo mundo. Eu nunca me apegava tanto, eu não era o cara Entendi, de um grupinho, eu tava em entendi. todos os grupinhos, sabe? Mas no online eu acabava tendo essa profundidade, como por exemplo, a Ju de Brasília, tinha um cara que era o Neto de Sorocaba, tinha um cara que era o Thiago, advogado de Belém, que inclusive ele que me deu o apelido de Cass, É né? mesmo? Quando eu tinha 11 anos de idade, foi um cara que jogava online comigo que ele falou Cass. Eu, pô, eu gostei desse apelido, porque a galera me chamava de Cassi, né? Então, foi muito disso, eu descobri muito do mundo com essa galera. Então, da mesma forma como hoje eu olho, né, trazendo pra vida real, empresários que estão no jogo há 20 anos, a galera falando, pô, como que é ser famoso e ter muitos milhões de seguidores? Como que é ser multimilionário e tu não pensar nunca mais em dinheiro? Tipo, tu gasta dinheiro, tu não para de gastar e mesmo assim é uma coisa que não importa pra ti. Então, hoje eu tenho a mesma visão com essa galera olhando pra cima, como era o Cassiano jovem olhando pra pessoas que estavam na faculdade, ganhando dinheiro. Pô, a galera gastava dinheiro com jogo. Eu pensei, os caras são ricos. Os caras gastavam R$ 50 pra comprar a arminha, o chapeuzinho e tal. Pô, essa galera aí deve ser uns caras maneiros, assim, estão ganhando dinheiro, porque na época eu não ganhava dinheiro, né? Eu tinha 11 anos de idade. Tô Então, imaginando o Cássio pequenininho assim, falando: "Caraca, essa galera e tal". Lembrei também da música, tu falou da Gil de Brasília, lembrei da música Eduardo e Mônica, que a menina já era da faculdade, o cara estava no ensino médio. eu tinha uma crushzinha nessa guria também, É, óbvio, né? Criança ali. é. Então, eu tive vários amigos online que depois nunca mais me conectei, né? Eu parei de jogar Ragnarok com de 14 para 15 anos, depois fui pra LoL, né? Mas Ragnarok foi uma grande escola pra mim, cara. E parando pra pensar, muito do que eu faço na Channels hoje veio de Canal Dark, do que eu faço de Canal Dark e na Channels veio de Ragnarok. Por quê? Olha que interessante. Eu gostava do jogo, mas eu não gostava de ficar o dia inteiro no jogo. Hum. Aí o que que eu fiz? Eu descobri que tinham bots que farmavam os itens pra mim. Então sabe aquela parte de ter que ficar matando monstrinho? Eu não gostava, eu gostava do rolê. Então eu já, sem querer, pensava como empresário quando eu era mais novo, porque eu queria deixar os personagens trabalhando pra mim enquanto eu dormia, enquanto eu tava na escola. Então eu programava sistemas e eu pagava ferramenta pra programar, pra eu fazer dinheiro no jogo lá. E eu tava fazendo outras coisas. Então, o canal Dark pra mim sempre foi a mesma coisa, né? Para os nossos alunos aí que ficam o dia inteiro em casa no computador, cara, eu não curto ficar no computador fazendo vídeo. Há 6 anos já, eu montei um sistema, deleguei, fui passando para editor, roteirista, e agora a Cuiá é a mesma coisa do Cassiano de 20 anos atrás. Então, a IA conseguiu fazer que os vídeos que hoje pagam as minhas contas, né, de uma forma muito abundante, privilegiada, eu já estava desenvolvendo essas habilidades 20 anos atrás, esse modelo mental. Boa, boa. Olha só, o caso ele é muito rápido no pensamento, ele sempre traz para o presente, mas vamos voltar na linha do tempo aqui. A Kit vai contar a sua história, como já está contando. Mas vamos lá então. Ensino médio, então, Ragnarok passou a jogar LoL. LOL, é. Em que momento ali então você deixa de lado os jogos online e passa a empreender de outras formas na internet? Tipo, os canais anônimos, os canais dark, eles aparecem na sua vida em que momento? Já logo nessa hora do ensino médio, um pouco depois, você chegou a empreender de outras formas na internet antes de canais anônimos e diferente dos jogos online? Como é que foi esse vão de tempo aí entre o ensino médio e os canais anônimos? Então, o Ragnarok eu parei com 14, 15, daí entrei na fase do LoL. Só que daí foi uma fase. Cara, adolescente é foda, né? Adolescente só faz merda. Foi uma fase meio negativa, porque era algo que não me desenvolvia. Era só joguinho. Então não era aquela questão de, pô, tu descobrir um novo mundo, falar com pessoas, era só jogo, puramente distração. E eu lembro que, cara, falando algumas sombras aqui, né? Coisas do meu passado, quando a minha avó faleceu, eu não quis ir no enterro porque eu queria ficar jogando. Então teve vários momentos assim que eu deixei de viver porque pra mim era muito mais de boa estar em casa jogando LoL. Então foi uma fase um pouco mais de isolação, assim, né? De acho que adolescente tentando se entender. Eu não queria ganhar dinheiro, na época não era uma coisa que era importante pra mim ganhar dinheiro. Eu tava numa zona de conforto muito sobrevivência. Mas e o mundo lá fora era chato e o resto era. O trabalho era chato e a galera começando a falar de faculdade, não queria fazer faculdade, então eu me isolei muito nos jogos online. E aí,
a mudança de quando eu comecei a evoluir um pouco mais, amadurecer um pouco mais, foi quando meu pai ele sofreu um acidente, né? Porque o meu pai era diabético, então a vida inteira tomando muita Coca-Cola, doce e tal. Ele sofreu um acidente e por causa desse acidente ele teve Sequelas? algumas sequelas um pouco mais graves e a minha vida piorou muito, assim. Então, a gente de estar naquela zona de conforto da classe média, cara, não tinha sobrando, mas também não faltava. Aí começou a piorar muito, 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 a ponto da gente ir morar de favor em casa de vó, né? Então, às vezes meus pais brigavam também, daí a gente saía de casa, sei lá, minha mãe saía da casa do meu pai pra ir morar com uma amiga, daí eu morava com a amiga da minha mãe um tempo, daí brigavam. Então foi uma fase de muita instabilidade, assim, e eu comecei a perceber que pra eu sair daquele caos eu tinha que ganhar dinheiro. Então, ali eu comecei os meus primeiros negócios, todos fracassados, assim, então tentei ser profissional de pôquer, eu acho que foi o meu É primeiro, mesmo? assim. Eu jogava Caramba. pôquer muito bem, e eu lembro, cara, graças a Deus, assim, tinha uma modalidade lá no PokerStars que era o Spin and Go, Ah, que às vezes tu entrava com $2, tu ganhava e ia pra 4, de 4 pra 8 e tal, e tinha uma chance daqui a pouco de tu entrar em $4, tu jogar uma mesa de, sei lá, $1.000, que era uma probabilidade de, sei lá, 0,001%, e daí tu entrava. Então, cara, tinha épocas assim que eu, sei lá, pedia R$ 50 pra minha mãe, botava lá no PokerStars e eu ficava com 3, 4, 5 mil, e teve uma mão lá que eu ia ganhar, sei lá, R$ 25 mil. E aí eu perdi. Então, pra quem entende um pouco de poker, eu tava com um par de as, que é a mão mais forte de todas, e eu consegui perder por uma mão ruim. Então, meio que foi Deus falando assim: ô, poker é uma coisa, beleza, aposta e tal, não curto muita aposta hoje em dia, mas deu errado lá atrás pra eu não seguir nesse caminho, pra eu entender que a vida empreendendo, né, negócios online, ganhar dinheiro, era muito mais sobre tu ter algo que tu tem um controle que vai dar certo do que depender da sorte. Então, o poker foi o meu primeiro projeto que deu errado. Depois eu lembro que eu tentei fazer, cara, sempre tinha umas ideias muito legais assim desde novo, de pão de queijo recheado. Não olha aí. existia. Hoje em dia tem um monte. Eu pensei com um amigo meu assim, cara, tive uma ideia genial, e se a gente vendesse pão de queijo com requeijão dentro, com carne seca, com... E a gente foi fazer isso aí, só que daí o guri ficou meio ganancioso, porque geralmente sociedade, quando é meio a meio, um faz vendas, outro gestão, né? Então, o cara das vendas, ele queria ganhar muito mais dinheiro porque ele vendia. Então, ele Entendi. não queria repartir. Então, a gente tinha uma ideia muito legal e começamos a vender, e tava dando boa, e a gente parou. E isso é o caso com quantos anos? Cara, uns 15, Caramba. 16. Então, deixa eu ver o que mais nessa época. Blog, assim, eu depois não voltei a fazer serviço na internet, né? Então foi bem quando eu era muito mais novo. Cara, eu fiz bastante bico também. Quem nunca, não é mesmo? E aí uma hora eu cansei de empreender, eu fui fazer estágio, né? Porque estágio pra mim, até uma coisa interessante, trazendo, eu conto minha história, mas eu trago uns conceitos legais aí pra galera aprender, né? Pra mim, estágio sempre foi muita alavancagem, porque eu nunca gostei de botar muitas horas em algo que não faz sentido. Então eu gostava de estágio porque fazer uma graninha com 4 horas, Sei. entendeu? Então eu era do jogo de fazer um monte de estágio, porque 4 horas ganhava uma grana, sobrava uma energia e eu fazia as coisas que eu gostava. Então, um jogo, sair com os meus amigos e tal. Então, pra mim, sempre foi mais importante a liberdade de tu ter tempo livre, sobrando que nem hoje, né? A questão ali dos canais Dark. Então, é muito mais sobre tu ter o tempo e tu ter a grana do que tu ter um pouco mais de grana e ficar preso, né? Ou se tu ficar muito tempo fazendo algo, que seja algo que te dê vontade de fazer, que nem a própria Channels. Então, hoje eu não sou mais tão livre que nem eu era 6 anos atrás, quando comecei, porque a minha energia vai pra Channels, mas eu não vejo como se fosse uma CLT ou algo que me prende, porque tudo que eu faço eu gosto, né? Até as calls mais chatas, coisas mais chatas, então é muito sobre trazer essa intensidade de uma agenda cheia para algo que tu gosta. E tudo começou com o estágio, né? Essa mentalidade do estágio. E eu sempre tentava investir em alguma outra coisa, assim. Eu lembro que eu tentei ajudar uma amiga minha a fazer uma loja online também, daí, sei lá, eu fui de investidor anjo ali, com os meus R$ 600, né? Boa. Eu vou botar 300 pila pra gente fazer uma loja e, cara, daí a guria não conseguiu fazer e perdemos dinheiro. Então, eu fui me aventurando em várias coisas, assim. E a virada de chave verdadeira, assim, a que realmente mudou foi quando meu pai faleceu, né? Então, meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. É uma história que, assim, tipo, eu sempre pedia muita coisa pros meus pais, eles não podiam me dar, e eu ficava meio rebelde. Por quê? Porque eu estudava com gente muito rica. Então, pô, meus colegas ricos têm ou não tenho. Então, eu odiava meus pais, e, eu queria ter nascido numa família mais rica. Então, eu ficava dando muita agoria, assim. E aí, eu lembro que eu ficava pedindo muito pro meu pai, quando eu tirar a carteira de motorista, tu vai me dar um carro. Eu queria obrigar meu pai a me dar um carro, assim, na minha cabeça, né, de adolescente ali. Ele me devia um carro, Sim. porque eu tinha 18 anos e todo mundo lá ganhava, sei lá, uma Mercedes. Então, meus colegas eram tudo assim, né, de escola, de infância. E eu queria um Sandero, cara. Que a gente tinha um Cliozinho, o Sandero, pra mim, cara, eu com um Sandero de 18 anos eu vou estourar. Comenta aqui embaixo, Cas com Sandeiro. Imagina. E aí, quando eu tirei a carteira, deu um dia meu pai faleceu. Caramba. E aí, cara, foi um choque muito grande.
e daí nesse meio do caminho eu descobri o Alquimista me mostrou que os desafios da vida, na verdade, vão nos trazendo muita evolução, que a gente não consegue entender os planos de Deus e tal, então aquilo ali foi uma catarse interessante, assim, que eu pensei, tá, eu tenho que parar de viver a vida dessa forma, fugindo da vida, em jogo online, me escondendo, e começar a fazer algo. E aí eu comecei a fazer bico, juntei dinheiro pra ir pra Itália, né, porque veio pra mim do nada um sonho assim, agora meu novo sonho, eu quero ser garçom na Itália. Garçom na Itália. Meu sonho era ser ou estagiário do Itaú no Brasil, cara, eu queria ser estagiário do Itaú, porque eu era mentalidade de estagiário, então, quero ser estagiário, se for pra ser estagiário, quero ser o melhor estagiário no melhor lugar, No né. Itaú. Eu não conseguia imaginar eu sendo efetivado, porque eu nunca fui efetivado na vida, né, então eu quero ser o melhor estagiário possível. E aí eu não conseguia, então, cara, beleza, né, daí eu descobri que garçom na Itália ganhava em euro, daí tu ganhava umas tipas ali, eu, cara, só de 5 euros que o cara me dá, tipo, a esmola que o cara me dá é melhor que eu ficar o dia inteiro trancado no Itaú. Ele começou a me virar essa chave de arbitragem geográfica, né, pessoal? Então eu já comecei a aprender uns conceitos mais inteligentes, assim, meio que na prática. Ele, cara, pois é, se eu for garçom, fico lá de garçom tal, fazendo umas contas, vou ganhar 5 vezes mais, 6 vezes mais. Eu consigo ter um apartamento, consigo viajar, consigo fazer mochilão. Eu queria, meu sonho era ser mochileiro, né? Então eu tava muito nessa de. Tipo, é um sonho muito legal, querendo ou não, pra um jovem. E eu tava muito nessa pira, assim, de fazer isso. E aí eu tive esse sonho de morar na Itália por causa do livro Alquimista, que me desbloqueou. É um livro muito importante pra mim, pra galera da Channels e tal. Depois de passar pela aprovação, primeira aprovação da minha vida, que é aí que minha vida começou a ficar difícil, né? Que foi fazendo bico. Pessoal, eu já trabalhei em obra, já trabalhei, cara, montando festa infantil, cara. Tipo, Sei. sabe? Tipo, Perrengue. perrengão, as Cansativo. coisas assim, que um trabalho que ninguém gosta, pessoal. Então, se tu tá nesse trabalho hoje, alguma coisa assim que tu não gosta, cara, agradece o trabalho, mas trabalha por algo melhor, porque ninguém gosta dessas coisas, entendeu, pessoal? Ninguém, pô, sei lá, o Geek é Uber, a gente fala muito disso. Eu sou não, já fui. Já foi Uber. Então, cara, foi legal aquela época? Foi. Era Sou grato? Sim. agradecida dessa, Não, mas tu não voltaria a ser. não voltaria. Então essa é a realidade também, sabe? De a gente passar por umas coisas difíceis pra tu ver que hoje Canal Dark é a coisa mais. Cara, na minha cabeça, quem reclama de Canal Dark assim, é uma pessoa muito fora da casa, assim, tipo, tem uns parafusos a menos. Se tu entender o que é a tua vida hoje, o que é Canal Dark, não faz sentido tu achar que é difícil, né? Então eu sou muito grato desde o dia 1 de Canal Dark, eu comecei há 7 anos atrás, eu nunca reclamei de YouTube, cara. Porque eu já vim de uma merda tão grande ali, daqui a pouco vai piorar minha história, tá? Então, Tá. a ladeira abaixo começa agora. Mas eu vim de um negócio tão difícil, mas tão difícil, que quando eu ganhei 4 mil o primeiro mês, eu nunca mais na vida reclamei, cara. Já reclamei da Channels, obviamente, reclamei de cliente, eu já tive meus momentos, assim, de colaborador lá no início da Channels, outras empresas, mas quando eu olhava pro YouTube, o YouTube sempre teve ali me salvando, dando suporte, dando caixa, é bizarro. Então, eu nunca reclamei, cara. Porque eu entendi desde o dia 1 o ouro que é o YouTube, o jogo maravilhoso, com todas as alavancagens, pô, tu trabalha pouco, ganha muito, trabalha quando tu quer, não tem cliente. Cara, o céu, assim, é literalmente o céu, e a galera reclama de estar no céu. A galera reclama, mas o que a galera não vai reclamar é dessa nossa oferta de Black Friday, né? Que a gente tá abrindo aqui, inclusive o link tá aqui no comentário fixado. A gente tá liberando para você, meu amigo e minha amiga, todas as nossas mentorias de forma vitalícia. É pra sempre. Link tá aqui no comentário fixado, mas ó, isso aqui é por tempo limitado se você está assistindo esse episódio em novembro de 2025. Se por um acaso você parou aqui em outro momento, não tem problema. No comentário fixado também vai ter um link, porque a Channels é isso. Ela acredita em quem acredita na gente e sempre vai ter uma oportunidade de ouro para você, tudo bem? Agora, Caso, vamos lá. Tu foi pra Itália e você parou aí? Tá, então, pra ir pra Itália, pessoal, juntei. Cara, olha como. Ali que eu comecei a ver como Deus vai ajudando, tá? Eu juntei uma graninha, eu gastava em rave, também tinha a época da rave, tá? Pessoal, fui muita festa eletrônica. Tu era da rave, é? Eu gostava, cara. Gostava porque quando meu pai faleceu, precisava preencher o vazio com alguma coisa, daí Fuga. veio a galera assim, cara, festa eletrônica é a melhor coisa do mundo. Eu curto muito eletrônica, né? Eu sou pilhado, assim, eu acho que é algo que me define bastante. Mas tem aquela superfície que é legal, e daí tu vai nas raves. Tipo, eu sempre fui um cara tranquilo, mas em rave tu vê cada coisa assim, cara, uns negócios espiritual meio bizarro. Graças a Deus eu nunca passei do limite, assim, sabe? Então, e aí eu juntava uma grana, daí eu gastava. E daí faltava um pouco de grana pra eu ir pra Europa ainda, tava quase em cima da hora do prazo que eu tinha me botado. Eu tinha manifestado que eu queria em fevereiro, tá? E aí, cara, liberou uma herança de um tio do meu pai que tinha um terreno. Cara, uma história muito maluca, assim. Sério? Tipo,
Um tio-avô do meu pai tinha um terreno, dividiu um terreno em 12 irmãos, e um desses irmãos era a mãe do meu pai pegou uma parcela que era exatamente o que faltava. E caiu na hora, assim, do cara, que bizarro, daí caiu pra mim e pra minha irmã, né, acho que foi 8 mil pra mim, 8 mil pra minha irmã, assim. Daí minha irmã guardou o dinheiro e tal, eu usei na hora, assim. Então, daí faltava essa grana, daí eu fui pra Itália. Tinha Girardi, né, pessoal? Girardi é italiano, então eu tinha direito à cidadania. Eu fiquei um ano pesquisando, juntando grana, mas cheguei lá, deu tudo errado, assim. Então não era pra eu ter tirado a cidadania. Aí que começou a piorar a história, tá, pessoal? Aí que começa a aventura. Pra quem não entende um pouco sobre cidadania, assim, tu tem que... Ou tu tira aqui no Brasil com advogados, leva 2, 3 anos, 4 anos, é muito mais caro. Ou tu gasta uma grana lá. Então, tu gasta menos, é muito mais rápido e é mais fácil. Certo. Então, cara, eu fui pra lá, né? Só que aí tem as dificuldades no caminho. Eu tinha que ter alugado um apartamento pra ficar lá. Eu fiquei numa cidade chamada Rimini. A Rimini é uma praia que fica na costa da Itália, ali perto de Bolonha, tá, pessoal? Então Bolonha é um pouco mais no sul ali, de Milão. De Veneza, na verdade, né? A minha família vem de Mestre. Mestre vem de Veneza. É a cidade satélite de Veneza. Ok. Então, a minha família vem dessa cidade chamada Mestre, tá? E no sul de Mestre tinha Bolonha, e Bolonha, tipo, é a cidade maior perto de Rimini. Então, eu fiquei em Rimini, que era uma cidade barata, pra eu conseguir tirar a cidadania em Mestre. Aí, eu tomei um primeiro golpe da vida que eu fechei com uma máfia, sem querer. Que isso, cara? Então, em vez de eu fechar com alguém que... Cara, alguém que tava fazendo, tipo assim, uma assessoria de confiança, era Sei. uma máfia que se fingia de assessoria pra dar golpe nos Pra outros. pegar o dinheiro. Aí eu lembro que, cara, foi muito engraçado, que eu tava sozinho, né, de eu sair... Eu fui pra Mestre, deu um monte de coisa errada lá e tal. Em Veneza, eu peguei uma infecção alimentar. Cara, foi muito engraçado essa história, porque eu entrei por Barcelona, daí eu descobri os kebabs, né? É. Cara, kebab é maravilhoso, assim, né? Primeira vez, caralho, comida árabe e tal. Então, Cheiro bom, bem cheiro. bom pra caramba. E daí eu fazia tour em Barcelona pra comer vários kebab, porque, cara, kebab era 3 euros. Era muito gostoso, 3 euros. Eu lembro que teve um cara, eu entrei na loja todo felizão, o cara me olhou, parecia o capeta, assim, a energia dele. Ele me olhou assim, tu é brasileiro? Sou brasileiro. O que tá fazendo aqui? Ele começou a fazer umas perguntas. Dele, tá, vou fazer um caprichado pra ti. Daí ele fez um kebab pra mim, eu comi no outro dia, eu passei mal. Cara, mal de vomitar, passar mal, mal, mal. E eu tinha voo pra Veneza, perdi o voo, perdi daquelas, sei lá... Conexões, Eu perdi, daí eu acabei tendo que comprar outra passagem, que essa passagem era, sei lá, 15% da verba que eu tinha pra ficar. Tipo, então eu perdi 15% da grana que eu tinha, só porque eu me atrasei por causa que eu tava passando mal. Eu já cheguei em Veneza vomitando. Aí, hoje eu tô com 85 quilos, eu tô magrinho, tá, pessoal? 85. Na época, eu tinha uns 75, quando eu era mais novo. Eu cheguei a ficar com 69, 68. De tanto que eu vomitava. Vomitava e não comia. Esquálido, costela aparecendo. Tipo, cara, os meus amigos ali da cidade faziam figurinha no WhatsApp falando que eu tinha AIDS, peguei AIDS na Itália e tal, então foi bem pesado o bullying, assim, né? O bullying veio depois, entendeu? Mas enfim, eu passei muito mal, cara. Eu lembro que eu comia, sabe aquelas minhoquinhas ácidas de guloseima? Eu comia aquilo e Gatorade, porque o meu estômago não conseguia segurar mais nada. Eu fiquei uma semana sem comer, cara, só Gatorade e minhoquinha, tá ligado? Que isso? E eu lembro que eu ficava nos hostels e tal, daí tinha, cara, 16 pessoas no quarto, e os caras roncando. Aí vinha o pessoal puxar assunto comigo, mas eu, porra, eu tava numa autoestima muito baixa. Porque eu tava vomitando, né? Passando mal e, enfim, dor de barriga toda hora, ia pro banheiro 15 vezes. Cara, foi ali que eu comecei a viver o primeiro inferno ali, de tu passar. Antes de tu encontrar o céu, tu passa pro inferno, né? Ali que começou. Então. Foi o teu deserto ali, o primeiro deserto foi ali na Itália. Cara, foi um deserto piorado, assim, porque uma coisa é tu tá no deserto passando mal, outra coisa é tu tá no deserto vomitando o dia inteiro. Um deserto extreme, assim, hardcore. Então, onde é que eu tava? Cara, a questão ali enfim, passei mal, né, por causa do kebab, aí na Itália eu fui pra Rimini, e quando eu cheguei, cara, parecia um prédio mal assombrado, assim, parecia cara, tava menos 6 graus, tá? Aí eu descobri que ninguém falava italiano lá, porque Rimini, naquela época, era uma colônia meio russa. Ou seja, eu tava aprendendo italiano um pouquinho, daí eu cheguei lá, o pessoal falava russo. Imagina uma praia nevando. Aí eu lembro que teve um dia, cara, que eu liguei pra minha ex-namorada, que eu pensei que eu fosse morrer de frio, porque eu já tava no segundo dia, já tava ficando hipotérmico. Eu tava roxo, assim, e eu liguei pra ela, eu falei, não sei se eu vou aguentar e tal. Ela, tá, mas tu não consegue sair daí. Deu, eu vou pra onde, né, meu? Tipo, já tem que... Na minha cabeça, eu tinha que ficar 2 meses ali até sair meus papéis. E eu tava no terceiro dia quase morrendo, mas na minha cabeça eu tava tão dedicado, uma dedicação meio burra, que, cara, eu vou ficar aqui, se for pra morrer eu morro, mas eu quero tirar a cidadania. E aí, eu lembro que eu tava começando a ficar meio fraco, daí eu fui pegar o tomate lá pra comer,
Daí o cara tava quase desmaiando, aí veio meio assim, cara, será que eu desisto do sonho? Desisto. Deu meio que eu dormi com frio, acordei, e quando eu acordei eu falei assim, cara, não, chega, perdi, já era, acabou o sonho, beleza, então eu vou voltar pra Milão. Pra Milão não, perdão, pra Veneza. E aí eu lembro que eu tava meio que fugindo lá do apartamento, e quando eu tava saindo, eu reconheci a mulher que me fechou o apartamento ali, com dois caras, os caras pareciam uns armários de 2 metros, indo pro mesmo. Não era condomínio, era um prédio. Cara, imagina, sabe esses prédios de praia muito velho? Sei, sei. Era desse nível, só que tudo quebrado, não tinha ninguém, não tinha Aham. recepção. A mulher meio que, quando negociou comigo, na verdade, eu não paguei porque eu não tinha nem Pix na época, né? Eu tinha combinado que eu ia chegar, ele ia deixar a chave de baixo e ela ia um dia lá, enfim, pegar comigo o pagamento e tal, ou Sei. eu ia fazer o TED lá, não lembro como é que era o acordo. Mas eu lembro que, cara, eu fiquei uns 3 dias sem ela ir lá, ela não me respondia, e quando eu tava saindo, eu reconheci ela, era do Facebook, né? Era a Mônica o nome dela. Mônica, beijo pra você. Beijo, Daí, Mônica. eu conheci ela e eram uns dois cara de terno, tipo, ó, coisa de filme, pessoal. De Sabe que mafioso de mesmo. máfia, é. Eu saí, eu tava na parada de ônibus que era tipo assim, tinha meu prédio que era de frente pra praia, tu andava um pouco pra cá, tinha uma paradinha. Aham. E eu indo pra parada, chegando na parada, eu vi ela indo lá, com dois caras. E aí tu rezando pra chegar o ônibus logo, pra tu meter o pé. Cara, eu nem rezava nessa época, eu nem sabia que Deus existia, né? Olha Então aí. eu não acreditava. Só que ali eu comecei, opa, acho que Deus me protegeu ali. Que, cara, foi muito bizarro, porque eu vi aquilo lá, me arrepiei todo. Eu pensei, Claro. cara, o que que aconteceu? Os caras iam me matar, me torturar. Sabe aquele filme Albergue? Aham. Cara, sei lá, me passou um monte de coisa na minha cabeça, entendeu? Aí eu peguei o ônibus, voltei pra. Putz, cara, era uma. Viena. Não, Viena é Áustria. É Vicenza. Cara, alguma coisa assim. Verona. Fui pra Verona porque a minha mãe. Eu falei isso pra minha mãe, essa história. A minha mãe conseguiu achar no Facebook o filho de um dos ex-chefes do meu pai que morava lá, e o cara me acolheu. E o cara foi um anjo na minha vida, assim. O cara nunca me conheceu, não conhecia minha mãe, o cara me acolheu, me atendeu bem. Cara, eu vivi, assim, uma semana, eu, ele, mulher dele e o filho. E eu era um cara totalmente desconhecido, um moleque lá, quebrado, fudido. 69 quilos. 69, e até hoje eu penso o nome dele. Cara, putz, Rafael, cara, esqueci o nome dele, cara, mas foi um cara que, assim, não tinha motivo nenhum pro cara me ajudar, então Deus mandou um anjo, assim. O Sim, cara sim. me tratou muito bem, ele só teve que me mandar embora, porque ele ia receber a família dele, ia ser um monte de gente e tal, então não é que o cara inventou uma história pra me mandar. O cara realmente falou, pô, vai ter aniversário e tal, não sei o quê, a galera vai estranhar, mas te desejo sorte e tal. O cara foi um anjo, assim, tá? Então, tu vê que até quando tá na merda, meio que vai aparecendo uma galera meio aleatória que não tem explicação, mas te ajuda. É até bom pra falar pro pessoal que às vezes tá numa situação às vezes mais desafiadora também, né? Pra galera acreditar e que sempre tem um jeito, né? Se às vezes Deus fecha a porta, abre uma janela, né? Como foi que É, aconteceu. e Deus manda assim gente do nada pra ti, pessoal. Tu tá na pior situação possível, se tu tá atento aos sinais se movimentando, vai vir alguém. Não tem como não vir. Deus não te deixa sozinho, ele te dá o desafio, mas não te deixa sozinho. Enfim, daí só pra. Cara, daí tinha esses momentos na Itália. Eu lembro do dia. Ah, cara, essa virada de chave, tá? Que foi quando virou a chave que eu queria ver de internet, tá? Foi o dia que eu voltei pro hostel lá em Mestre. Era o Generator lá em. Até nem lembro o nome, era Generator alguma coisa Mestre, tá? Veneza, alguma coisa assim. Porque ficar em Veneza é uma ilha muito pequena. E Mestre é onde o pessoal ficava pra ir pra Veneza, tá? Sim. E aí, eu lembro quando foi o dia que eu tomei a decisão, não lembro se eu orei e tal, não tinha essa clareza, porque eu não tinha tanta questão de. Hoje eu oro, sei lá, o dia inteiro, tá, pessoal? Mas eu não tinha esse hábito. Mas eu lembro que me veio assim, tá, eu vou desistir. Cara, não acredito que eu passei 2 anos, eu vim aqui, quase morri de frio e tal, tal, tal. E uma virada, eu agradeci muito por esses desafios, porque ali que começou a vir a determinação. Eu nunca fui determinado. Eu era uma pessoa que, minha vida era muito, escola, rodei, foda. Eu era muito foda-se, assim, muito, assim. E quando veio esse sonho pra mim, eu pensei, cara, agora tem que ir até o fim, até o sonho. Tipo, se for pra morrer, eu morro, cara. Se for pra morrer de Sim. frio, eu morro. Se for pra morrer com infecção, porque na minha cabeça a coisa mais importante, eu me visualizava sendo garçom lá na Itália. Tipo, cara, eu sentia o cheiro da comida e tal. E não era um grande sonho, parando pra pensar, mas era. Pela primeira vez tinha alguma coisa pra eu viver, entendeu? Não era sobreviver, era tipo, cara, eu quero viver pra ver essa visão se tornando real, Sim. pra eu começar a acreditar que coisas sobrenaturais existiam, porque na minha vida nada era tão sobrenatural, era muito normal. Então eu tinha aquilo lá. E quando eu desisti, eu liguei pra minha mãe, minha mãe também era uma pessoa que sempre acreditou muito em mim, mas a minha mãe era muito estável emocionalmente. E aí depois a minha mãe começou a ser muito comigo, assim, cara, de me xingar muito, e ela esfregava muito na minha cara que eu desisti do meu sonho e tal, sabe? Não por mal, assim, mas porque ela botou minha expectativa, eu não cumpri, ela ficou muito decepcionada. Sei. E ali começou isso, ela me xingou. Eu lembro da cena, eu no orelhão, olhando o lobby do hostel, cara, todo mundo ali se divertindo e tal, viajando de férias.
E a minha mãe me dando esporro, eu pensei, putz, vou ter que voltar lá pra São Leopoldo. Não, era Lomba Grande, tá? Lá pra Vou ter Lomba que Grande. eu vou ter que voltar pra um bairro de 8.000 pessoas, eu tô aqui na Itália, uma galera massa aqui, putz, que merda. Eu desliguei, daí eu lembro que sentei no hostel, ali no lobby, tinha um sofá que nem esse aqui, cara. Eu sentei, eu não meditava na época, mas eu fiquei meditando um pouco. Daí eu lembro da cena, olhei pro lado, entraram 8 japoneses carecas, todo mundo de preto. Careca, japonês careca. É, os caras tudo de preto, meio que assim, parece uma banda, Sei. galera de meio streetwear, Sei. aqueles moletom meio cool, aquelas calças longas, tênis brancos, cara careca. Eu, que porra é essa, cara? O mais mafioso aqui pra mim, porque lá tem a Yakuza, né, no Japão. Yakuza. Yakuza. Não, Pô, mas parecia uma, cara, parecia uma banda, parecia sei lá, Sei. uma galera, tipo assim, cara, a galera legal que eu quero andar no recreio. Sei, eu pensei, sei. pô, os caras são um magnetismo, assim. Daí eu fiquei olhando aqueles caras, eles sentaram, eles tinham um monte de câmera e pedestal e luz, eles sentaram e a galera começou a editar vídeo. Editar e tal. E eu pensei, pô, será que os caras são uma banda? Eu fui lá conversar. Daí, o que vocês fazem? Ah, a gente trabalha com o YouTube. Os caras gravavam um vlog e tal. Deu, cara, que porra é essa? Deu, beleza. Daí, YouTube, né? Olha como Deus me deu a dica. Eu, legal, YouTube, então eu vou trabalhar fazendo roteiro online. Não fui pra YouTube, eu fui pra roteiro. Daí não se chamava copywriter na época, era roteirista, eu acho, redator online. Daí tinha um site lá, redatoronline.com. Tu escrevia um texto e se tu fosse bom, a galera te aprovava. E pessoal, eu mandava texto pra caramba, ninguém me aprovava. Isso que, quando eu estudava, a matéria que eu mais me dava bem era redação. Eu era muito bom em português e redação. Só que por algum bloqueio espiritual ali que era necessário, cara, ninguém me contratou. Eu fiquei um tempão tentando, e aí a minha grana indo e tal. Daí, cara, quando acabou minha grana, beleza, vou voltar pro Brasil. E eu lembro que quando eu tava voltando pro Brasil, eu pensei, tá, então não é redator online, mas como é que ganha dinheiro na internet? E aí eu fiz a pesquisa, né, galera? Como ganhar dinheiro na internet. E tinha 2 youtubers na época, que eram o Leonardo David e o Thiago Gomes. Conheci os dois também. Conheceu? Na época eles tinha um afiliado orgânico, né? Eu comecei no afiliado orgânico. Grupos de Facebook, eu cheguei a comprar, acho que o Eu curso comprei, deles, também. Então, eu comprei e eu voltei no voo de... Eu fiz escala, né? Itália, Barcelona, Brasil. Cara, eu fui o voo inteiro, 11, 12 horas, vendo todos os vídeos do Thiago e do Léo. Comecei no afiliado orgânico, né? O pouco dinheiro que sobrou, eu comecei. 6 meses não fiz nada. Tipo, eu fiz uma venda só, eu pulei, comemorei e tal, né? E não consegui. Só que daí tinha um bônus lá no curso do Léo, que era o bônus do Léo Piva, tá? Então o Leonardo David era o mentor e o Léo Piva era um aluno que ele gravou uma aula. Como que eu fiz R$2.000 com... Não sei se era 2.000, 4.000. Não vou lembrar. Acho que era alguma coisa, ou 2.000, 4.000. Como eu fiz R$2.000 postando vídeos no YouTube como afiliado. Que na época, pessoal, só pra vocês terem uma noção, tá? Não existia canal Dark, não existia nada anônimo. E também não tinha galera fazendo vendas online. Vou criar um canal de marca para vender meu produto. Não. Era a galera dos afiliados se fudendo lá com o Facebook. Aí os guri começaram, e se ele for pro YouTube, fazer a mesma coisa. E aí, só pra você ter uma noção, os primeiros players ganhando dinheiro no YouTube, hoje na Channel tem gente ganhando 800 mil por mês, pessoal. Os primeiros que inventaram isso no Brasil, a galera ganhava 2.000, 3.000. Você tá falando da época de vídeo review? Só que era antes de se chamar vídeo review. Era a galera, tipo assim, fui pra lá e fiz um vídeo. Não tinha o nome vídeo review. Entendi. Aí o cara gravou essa aula e eu pensei, cara, se esse puto consegue fazer 2.000, consigo. Eu vou trabalhar. Ele falou que ele fazia. O que me motivou, tá? Daí a questão de comparação ali em questão de KPIs e tal, indicadores. Okay. Ele fazia 10 vídeos. Então, por dia. Então, eu botei assim, cara, se ele faz isso com 10, eu vou fazer com 20. E quando eu comecei a fazer 20, eu pensei, eu consigo 30. Então, eu me botei religiosamente a coisa mais importante da minha vida pra eu ser esse buraco aqui. Porque, pessoal, lembrando, tá? Eu dei errado lá na Itália. Se isso já foi ruim, eu no Brasil foi pior. Porque era todo santo dia minha mãe entrando no meu quarto, me xingando, batendo porta. Meu filho é um fracassado, não sei o que, tal. Então foi 6 meses disso. Minha irmã brigando comigo e tal. Então, cara, era o dia inteiro eu em casa estudando trancado e as pessoas que eu mais amava, que eu precisava de apoio, me xingando. É ali que eu comecei a acreditar mais em Deus. Que eu pensei, cara, não sei de onde é que eu vou tirar força, né? Eu não tinha um pai pra me dar apoio, não tinha mais meus amigos, porque eu dei errado lá. Então, o Cassiano com AIDS e tal. Então me isolei. Então meio que foi... Cara, era 6 meses no deserto, sangrando, com um monte de faca grudado, passando fome, vomitando. Cara, não era o deserto, era o deserto piorado 1 milhão de vezes pior. Ali que sim a minha vida era difícil. Então, hoje, quando que eu falo que a minha vida é fácil, pessoal, sei lá, ontem eu até falei pros guris, né? Eu acordei e eu falei assim, cara, meu primeiro pensamento, eu sempre acordo e falo assim, Deus, gratidão por mais um dia. Eu vou lá, escovo os dentes na calma, tal. Só que ontem foi, Deus, gratidão por mais um dia,
vou lá com os guri. Chegou aqui de manhã cedo mesmo, Eu pô, cheguei com, shortinho, cara, nem né? penteei É. cabelo, só cheguei, trabalhamos até de 4 da manhã. Só que na minha vida não é difícil, cara, porque eu no início eu passei por coisa muito, 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 muito pior, e Canal Dark é a liberdade. A galera que acha Canal Dark difícil, cara, pensa nos piores dias da tua vida, a vida que tu tem hoje, e compara com o pior dia da tua vida com o Canal Dark, depois tu vai estar triste, mas vai ver o AdSense ali vai ter ganhado R$ 1.000, cara, R$ 2.000. Triste com dinheiro no bolso é diferente de triste sem nenhum puto no bolso, né? Exato. Então, por isso que às vezes eu falo pro pessoal não reclamar, porque, cara, vocês passam por coisa tão pior que vocês não têm noção do que é vida de Canal Dark. Fora, Cara. fora que atrai uma energia não muito boa ficar reclamando, né? Também tem isso também. Essas coisas também atrasam a vida. Exato. Então, deixa eu ver. 6 meses, então, na casa da sua mãe lá, começando a fazer os vídeos, fazer 20 vídeos por dia, Então, vídeo a review. galera que fala assim, ó, já tem a Channels, tem o Cassiano, tem o Gui, tem método. Nossa, em um mês não monetizei. Vou desistir. Pessoal, eu não tinha uma pessoa pra me dar ajuda. Eu fiquei 6 meses sozinho. Não tinha suporte nos cursos, pessoal. Eu assistia, na minha cabeça o Léo David, cara, o cara é um deus, não sei o quê. Não chamava os caras. Eu fiquei sozinho, sem ajuda, comunidade lá, eu não falava. Então, cara, hoje tá 10 mil vezes mais fácil. E vocês não usam, entendeu? E lá, 6 meses, quando eu virei os primeiros 4.000, daí como que virou a chave, tá? Gravei muito vídeo, não sabia de AdSense, não Sim. sabia de nada, de CTR, então não sabia. Eu ganhei no esforço. E quando deu certo o primeiro vídeo, eu entendi, cara, se eu gravar 30 vídeos por dia, um vai dar certo. E, cara, era a minha fórmula. A cada dia que eu fazia, um dava certo. Ou seja, eu trabalhava 8 horas pra fazer 99% dos, sei lá, 96% eu errava, mas aqueles 6% que eu acertava era o vídeo que me dava 4.000, 6.000, 9.000. Uhum. Então foi essa escadinha. 4.000 foi pra 6.000, 9.000 foi pra 15, 22, 30, 41, 50. E eu fiquei nesse 50 um tempão. Durante Isso não é AdSense, de venda. de venda. Meu primeiro milhão foi de venda, pessoal. Eu descobri o que era AdSense porque o Baroni me falou depois de 1,5 milhão faturado. Eu pensei, caralho, só de postar eu já ganhava uma graninha. Legal. E tanto que a minha virada de chave de 50 mil para 100 mil não foi com venda, foi com AdSense. Porque eu fiz AdSense na gringa, que eu inclusive, né, Canal Dark, pessoal, pra quem não entende da história, eu trouxe a metodologia pro Brasil através do Ryan, que o Ryan era um mentorado meu de YouTube. Eu lancei YouTube Automation pra ele, que eu aprendi com o Code com o Chase, e aí o Ryan pegou e lançou como Canal Dark. Então, Canal Dark, querendo ou não, quem criou o jogo no Brasil fui eu. Eu não inventei no mundo inteiro, mas eu trouxe, adaptei pra cá, porque na gringa, pessoal, a galera não faz o vídeo. Na gringa, a galera paga os indianos, paquistaneses pra fazer. Então, eu entendi, brasileiro não vai pagar. Como é que eu pego isso aqui e eu traduzo para a realidade do Brasil? A galera que não tem grana, mas vai fazer roteiro, vai fazer tudo. Então, método, gestão de conteúdo, botar no Trello e tal, eu inventei tudo, entendeu? Então, só que eu trouxe depois de uns 2 ou 3 anos que eu já fazia primeiro o vídeo review, né? Comecei com vídeo de saúde, depois fazendo estética, embelezamento e tal, fazendo outros nichos. E quando eu fui pra Canal Dark de verdade, sem saber que era Canal Dark, que era vídeo sem aparecer com time, eu fiz, cara, mais de 40 nichos, assim, né? Até achar meus 2 principais, que é curiosidades e espiritualidade. Então testei nicho pra caramba, foi muitos e muitos e muitos anos sozinho, naquele jogo solitário. Então eu não tava mais no Ragnarok ali, que era um jogo multiplayer com pessoas sociais. Sim. Era eu jogando com máquinas o dia inteiro. Mas em que momento, nesse gap aí, entre você tá fazendo vídeo review, 30 vídeo reviews e ganhando dinheiro através dos produtos afiliados que você vendia, e o momento em que você descobre YouTube Automation, você vai lá pra fora, aprende e vem? Como é que se deu esse momento aí? Qual que foi o lado bom? Eu fiz mentoria online, então eu não tinha ido pra Miami ainda. Entendi. A minha primeira experiência, até é legal trazer essa história pra galera. Fiz meus primeiros meus 4 mil reais, tá? Eu paguei de presente pra minha mãe um aparelho auditivo, por mais que ela me xingasse, ficou 6 meses me xingando. Cara, eu meio que eu quis fazer por amor, mas também por... Escorpiano tem um pouco dessa questão da vingança, mas Olha eu fiz aí, uma viu? vingança do bem. Tipo, Sim. mãe, o tanto que tu me xingou, toma teu aparelho, porque a minha mãe já tava uns 2 meses sem ouvir, no ouvido. Então, ó, toma o dinheiro que tu falou ali, que, enfim, né, eu peguei e fiz isso pra ela gostou, chorou, me abraçou e tal, ela começou a gostar do meu trabalho, obviamente. E aí, nos meus 6 meses, eu já fui morar em Florianópolis, né, então eu saí do Rio Grande do Sul e fui morar em Floripa. Então fiquei um ano em Floripa, sozinho também, cara, foi bem bad, assim. É mesmo? E aí eu fiz um amigo online, né, que era um cara que ele gostava do meu trabalho, porque eu fazia meus canais no YouTube, eu dava consultoria online. E um desses caras que gostava dos meus... que eu fazia internamente em grupo, eu não criava conteúdo. Então eu entrava em vários mastermind, dava consultoria, fiz muito networking com, cara, pessoas muito grandes.
E aí um desses caras me convidou pra ir pra Alphaville, né? O Jonas, mandar um abraço pra ele também, pra conhecer e tal. E quando eu cheguei em Alphaville, eu senti que eu ia morar lá. Eu, cara, não conhecia o Jonas, tipo, cara, tomando um café com ele, eu falei, cara, eu vou morar aqui. E ele, pô, tu sentiu? Sentiu, então tu vai morar aqui. Ele me incentivou e tal, me apresentou uma galera, aí eu fui morar em Alphaville. E Alphaville era muito a galera da vibe do 6 em 7, né? Só que eu já fazia isso com o YouTube. Então, tipo, cara, pra mim não é interessante estar falando isso aqui, eu deixava o YouTube de lado pra tentar fazer o 6 em 7, eu consegui, mas eu não gostava, eu voltava pro YouTube. E a minha primeira experiência internacional foi porque uma empresa me pagou pra ir viajar pra lá, e quando eu fui pra lá, né, pra fora pra dar consultoria, fiz mais networking, e eu pensei, cara, existem pessoas que ganham dinheiro sem 6 em 7. Eu, caralho, tinha um cara que era filho de dono de mina de ouro na Amazônia, o outro Né? tinha real estate nos Estados Unidos. Eu, cara, que pessoas legais. Eu comecei a vislumbrar mais o mundo, não o mundo do digital, mas o mundo de uma forma mais macro. E quando eu voltei para Alphaville, eu voltei numa frequência tão alta que eu pensei, cara, tem que sair daqui, porque tudo tipo, era muito pequeno para mim, assim, Sim. na minha cabeça. Daí eu voltei para morar em Florianópolis, daí eu fiz vários amigos, empresários com muito dinheiro também, muito sucesso, com grandes marcas. Então, uma coisa legal da minha jornada é que o canal Dark hoje, o pessoal que ganha dinheiro com o canal Dark, 50 mil, 100 mil por mês, a galera fica muito na bolha dos amiguinhos do canal Dark. Sim. Só que eu ganhava 20 mil, eu já andava com pessoas que ganhavam 200 mil, 500 mil. Os meus primeiros 100 mil, eu já andava com gente multimilionária, que era 1 milhão por mês. Então, eu sempre estava andando com galera de termostatos muito maiores que os meus, né? Então, o próprio exemplo ali, eu falo muito pros guris, que agora sábado eu tava com o Rafael da Elements, né? Sim. Que tava lá no nosso evento. Cara, o Rafa é um cara que vai fazer na Black Friday 60 milhões. E o Rafa é meu amigo há 2 anos. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de estar com pessoas incrivelmente maiores que eu em questão de jogo já. E é legal ver os caras confirmando as minhas ideias, falando que a Channels é legal. Eu pego essa energia, eu trago para os nossos alunos e também para a galera que está começando. A gente gosta de pegar essa frequência e pronto, tome um pouco disso aqui. Então, que nem o Cassiano da infância, que eu ando com muita gente, eu não julgo melhor, pior, não, eu não tenho essa de, eu só quero andar com rico. Não, eu gosto de andar com todo mundo, que nem o Cassiano da infância. Só que eu consigo pegar o melhor do iniciante, trazer pro cara lá dos quase bilhões, e a energia do bilhão pro cara iniciante. E no meio também, meus colegas, os amigos que estão empreendendo faturam mais ou menos que a Channels fatura, os melhores alunos da Channels também, ali, a galera fazendo 400 mil, 500 mil por mês, né? Então eu sou um cara, tipo assim, um dos meus maiores talentos. Você é um atravessador Cara, de talentos. não é nem um atravessador, eu consigo me ver como uma ponte. Eu sou o cara que eu consigo fazer os links. É tipo assim, eu pego, eu consigo ler as pessoas e saber, cara, como que eu te conecto na coisa certa, com a pessoa certa, propósito certo. Então, esse é o meu jogo, eu gosto de ligar os pontos. Eu fico o dia inteiro ligando ponto, liga, 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 liga. A gente tem uma ideia muito legal e liga a galera naquela ideia legal e as coisas acontecem, é divertido, né? E eu fazia isso na infância, porque eu era aquele cara que eu ficava com os amiguinhos ali e tal, eu juntava os amiguinhos, eu apresentava a galera, então eu apresentei meu primo pros meus colegas de escola. E na faculdade também, eu era o cara, eu não era muito desenrolado. Sim. Eu nunca fui tímido, eu era reservado, eu era quieto. Mas eu sendo quieto, fazer amizade com um, eu pegava esse um, ligava com o outro, com o outro, com o outro, e eu vejo que a Channels é sobre isso, é sobre as conexões que a gente faz, tanto da galera que tá vendo aqui às vezes de graça, com o cara do Gold que paga 50 mil pra estar no Sim. Gold. E mostrar pra galera que todo mundo tem o seu valor. Ao mesmo tempo, é aquela questão assim, ó, toma muito cuidado pra tu não achar que tu tá sentando na janela porque tu merece, sendo que tu não fez nada por merecer. Então, a realidade é essa. Mas, ao mesmo tempo, é honrar a galera que já entendeu o jogo e chegou lá, mas é te mostrar que esse cara não é um alienígena. Esse cara não é melhor que você, mas tem que honrar os veteranos, né? Então, quando a gente fala da questão de, cara, respeita os especialistas. Quem respeita, quem entende, quem honra, ganha mais dinheiro. Porque tem muito iniciante que entra, tipo, o Gui, mas o Gui não sei o que e tal, daí, agora o Gui trabalha pra mim, o Cassiano trabalha pra mim, daí a galera já acha que o Gui tá fazendo um favor, mas não, o Gui é muito caro, o Cassiano é muito caro, a Hannah é muito cara. Então, a galera que pagou um curso de 100 pila por mês, 200 pila por mês, já começa a achar que tem que se montar na gente, é um cara que ele já não entendeu a ordem das coisas. Sim. Então, não é por questão assim, a gente quer respeito, vai impor, a gente agora é a máfia. Não, a gente só entendeu como o sucesso funciona, que, cara, tu chega num lugar legal, tu começa aprendendo, vai agregando valor, que nem eu fiz também, né? Eu ganhava meu dinheiro, cara, eu ganhava 4 mil reais por mês,
eu entrava nos masterminds, eu queria agregar valor. Eu queria ser notado não pelo dinheiro, mas quem que o Cassiano era? O que eu fazia pelos outros? Cara, comecei a dar mentorias e tal. Eu dei mentoria de YouTube pro Ryan. Hoje tudo, cara, vamos botar assim, 90% do que o Ryan sabe de YouTube foi eu que dei, né? E o Ryan também me levantava a bola. Cara, só do Ryan, inclusive um abraço pro Ryan, é um cara muito louco da cabeça, mas eu amo ele do jeito que ele é, querendo ou não consumo mais conteúdo do Ryan, mas o Ryan do Velho Testamento era um cara de muito bom coração, tá? Mas só o Ryan botou só uns 100 clientes pra mim, cara. De tanto que ele gostou e recomendava e tal, botou uns 100. E esses 100 botavam mais, e mais, e mais. E então, tu fazendo um trabalho bem feito, com amor e respeitando o processo sem querer chegar lá no topo rápido, tu consegue crescer mais rápido. Quando tu solta, tipo assim, cara, eu vou viver o processo. Tu vê que vivendo, sem querer, agora eu quero fazer o 7 em 1, agora eu quero ser milionário, a galera é milionária, eu quero estar com os milionários. Não, cara, honra a galera que tá lá e fala, eu vou fazer a escadinha que nem eles, eu vou fazer o pouquinho, 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 daqui a pouco tu piscou, tu tá lá. Entendeu? Então, quanto mais humilde tu é, quanto mais disposto, quanto mais leve, quanto mais tu entende que não é difícil, não é negativo, é só a jornada. Quanto mais tu simplesmente soltar a necessidade de querer ser alguém rápido, cara, só se entrega. Mas tem que se entregar no jogo certo, porque se tu se entrega no jogo errado, tu vai se esforçar 4, 5 anos pra chegar no 10 mil por mês. Mas no jogo certo, 4, 5 anos tá milionário. Cara, tem gente na Channels que é milionário em um ano, pessoal. De fazer 1 milhão em menos de um ano. Tem gente que fez em 3 meses, 3, 4 meses. Então, não precisa querer fazer igual. Se tu quiser, paga o preço emocional pra isso. Porque eu era um guri meio piroca na cabeça também. Eu sempre quis estar com os milionários. Aconteceu porque eu paguei o preço de eu estar naquela frequência. Hoje eu tô fazendo muito mais coisa. Por quê? Porque eu me incomodava. Tu quer se incomodar? O top 0,01% se incomoda. Então tu vai ter que encarar o jogo da incomodação. Mas tu não precisa estar ali. O fato de tu saber que a galera quer te ajudar, os 10 mil fica fácil, 20 mil, 50 mil. Então a zona de conforto da Channels é 50, 100 mil reais. Tipo, pra mim, a galera que ganha 50 mil menos é iniciante. Tu começa a ser um cara entendido de YouTube, pra mim, na minha visão, 50 mil pra cima. Opa, o cara já é um cara mais avançado, 100 mil. Mas um puta de um expert, 300 mil, 500 mil, entendeu? Só que essa régua é só pra te trazer a referência que tu tá no jogo certo e o primeiro degrau que é monetizar, o primeiro degrau que é ganhar os 10 mil é fácil. Agora, Casa, aproveitando aqui, pegando esse gancho, você falou sobre paciência e tudo mais. Eu geralmente faço umas perguntas aqui para meus convidados, eu quero ouvir a sua opinião agora. Eu pergunto o que, na experiência dos convidados, eles acham que é mais sabotador para a galera que está aí na jornada dos canais anônimos. Se é a pressa de querer ter resultado rápido ou é o perfeccionismo de querer fazer tudo bonitinho, perfeito e acabar adiando aí o sucesso? Tá, hoje esse podcast a gente tá falando mais da minha visão do que a gente tentando fazer que encaixe na vida da galera, né? É Tipo, a falar tua do visão. 100% É do a nosso mundo tua mental. visão. Pessoal, uma coisa que eu falo muito com o Gui também tem muito disso. Tu tem como tu ter dois modelos mentais paradoxais funcionando ao mesmo tempo. Então, a pressa, ela ao mesmo tempo é uma inimiga e ao mesmo tempo é importante. Só que a gente, às vezes, quando vai falar pra uma galera iniciante, tenha paciência, não tenha pressa e tal. Mas, num certo nível, ter pressa e paciência ao mesmo tempo é um paradoxo, mas é importante. Então, é normal que na tua cabeça tu tem que conseguir fazer o sagu com creme. Entendeu? Tu tem que conseguir juntar os dois e não é difícil de explicar, mas tem que ter sempre os dois, tá? Então, um conceito que o Elon Musk fala: não tenha paciência. Aquilo que tu queria fazer em um ano, se pergunta como que tu faz em 2 meses. Entendeu? Então, tem certas coisas que ao longo desses 2 meses tu vai ter que ter paciência. Deu errado? Vai ter que ter paciência. Ficou no vermelho? Vai ter que ter paciência. Só que enquanto tu tem paciência, tu tem que ter pressa, tá? E na verdade a palavra não é pressa, é velocidade, tá? Então na Channels a gente tem muito. Cara, se pros alunos, e aqui tem muita cultura, internamente muito mais forte, porque o que a gente traz para vocês é uns 20% do que a gente vive dentro, tá? A gente tá sempre falando sobre isso porque é isso que faz a Channels crescer, é isso que vira o jogo, é isso que faz a galera evoluir, tá? Mas velocidade é muito importante, só que pra ser veloz tem que ser paciente, entendeu? Paciência eu vejo muito mais sendo não o estado mental de tu ter o controle do tempo, mas o estado mental de tu entender que teu jogo é 10 anos, entendeu? Então, quando eu e o Gui estamos fazendo um projeto, quando eu e a Channels estamos montando algo, a gente não pensa no agora, a gente não pensa no esse mês, a gente não pensa no hoje, a gente vive o hoje, porque se tu deixar atividade para amanhã,
tu tá fugindo. Agora, caso você falou aí que, se eu não tiver mais aqui, a Channels vai continuar existindo, a Channels daqui a 1000 anos. Você, depois de tanta coisa que você já atingiu de objetivo, de conquistas, existe ainda um grande sonho que o Cassiano tá buscando, que o Cassiano vai atingir? Cara, uma coisa que a gente tava querendo muito que acontecesse era o Channels Dubai, e apesar de faltar 11 meses pra mim já é real, então é um sonho que já tá realizado antes do sonho tá pronto, então meio que perdeu a graça, assim. Mas eu creio que até fazer um evento de Dubai muito melhor que a gente imaginava, então a gente já manifestou várias cenas, assim, bem coisa de filme mesmo, bem coisa de clipe de rap, tá ligado? Cara, de onde que surgiu essas coisas, mas também eu vejo que é uma coisa normal, então desafio aquilo lá que eu falei pro pessoal no Experience, né, da meta de 100 milhões com o Canal Dark, então puramente de Canal Dark, um planejamento que a gente já tem investidor, já tem parceiros estratégicos, já tem o time certo, então uma coisa que a gente tá andando, né. Pô, agora, caso é o seguinte só, com certeza esse papo aqui que a gente teve aqui foi engrandecedor, talvez um dos melhores Channels Cast, tá? E não é porque eu tô puxando o saco, eu sempre falo isso pra todo convidado, é sempre o melhor Channels Cast, porque pra mim é um prazer estar aqui, porque eu sempre saio daqui, eu sempre falo pra galera, eu sempre saio de papos assim, mais inteligente, mais motivado e também mais rico. Agora, Cassiano, eu gosto que o meu convidado termine sempre o episódio dizendo uma mensagem para nossa querida audiência, a galera que ficou com a gente até aqui agora. Então, o que tiver no seu coração agora, seja algo de inspiração, motivação, um puxão de orelha, um tapa quântico, que mensagem, que palavra ou que frase você deixaria para nossa audiência, cara? Tu só não vive o que tu quer porque tu não faz o que Deus quer. Repete? Tu só não tá vivendo a vida dos teus sonhos porque Deus tá te mandando fazer as coisas que tu não faz. Isso veio muito pra mim, cara, hoje de manhã, tipo assim, como se não fosse pra mim. Cara, eu tô fazendo as coisas, tipo, agora tá tudo certo, minha vida tá boa, a gente tá cada vez mais feliz, mas ver essa frase de novo, talvez seja pra falar aqui, porque, pessoal, uma coisa é, eu quero aquele carro, mas será que é dos planos de Deus ter aquele carro? Daqui a pouco tem algo melhor, só tem que soltar. Então, recomendação de livro pra vocês, não sei se tem em português, tá? Mas enfim, pessoal, vou recomendar os livros que eu gosto, assim, se vocês não quiserem ler porque é inglês, azar, mas recomendo ler, mesmo sendo um pouco mais difícil, Letting Go, tá? Do David Hawkins, que ele fala sobre a ciência do soltar, porque é muito fácil solta, sabe, você é um terapeuta holístico que solta e não sei o quê, mas tudo que a gente fala da Channels de mentalidade mais avançada, tudo tem embasamento científico, tá? A espiritualidade e a ciência são dois lados da mesma moeda, então tem uma grande metodologia que se tu pegar esse conhecimento e aplicar na tua vida vai melhorar muito, e a base disso é tu fazer aquilo que já é óbvio. Tipo assim, já tem coisa muito óbvia entregue nas tuas mãos, seja YouTube, seja outra coisa, daqui a pouco tu tá aqui porque tu quer viver de YouTube, mas tu descobriu que teu sonho é ser bailarina, e tu tá se enrolando pra ser bailarina. Então começa a caminhar a jornada da vida da bailarina, que tu vai ver que magicamente as coisas vão acontecer e tu merece, tá? Então a palavra que eu dou pra vocês é assim, ó. Mas eu quero sonhar, eu quero a vida dos meus sonhos, eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero a minha namorada perfeita, um namorado, eu quero uma família bonita. Pessoal, é só vocês ficarem um pouquinho quietos, meditar e perguntar o que eu tenho que fazer. Já vem. Só que tu cria um monte de história pra não fazer isso, tá? Então tenham coragem e a falta de coragem é muito caro. Uma das coisas mais caras da vida é tu deixar de dar o próximo passo, porque se não fosse o Cassiano lá atrás querer ser garçom, eu não tava aqui. Eu ia estar jogando o jogo até hoje, daqui a pouco morando com a minha mãe, sendo estagiário, né? Então a coragem é muito barata. Caro é ficar parado. Comenta aqui embaixo, a coragem é muito barata, caro é ficar parado. Cassiano, mais uma vez, muito obrigado Tamo pelo seu junto. tempo, pelo transbordo. E se você ficou até aqui, vou repetir o link aqui no comentário fixado. Se você está nos assistindo, está nos ouvindo em novembro, link para nossa Black Friday. São todos os nossos cursos, nossas mentorias com acesso vitalício para sempre, enquanto a Channels existir. E a Channels vai existir para sempre. Então, para todo mundo que ficou até aqui, um beijo e tchau!